Nós estamos apenas 19 dias, podemos dizer assim. A gente ainda está refletindo sobre aquilo que nós podemos fazer de melhor neste ano de 2020. E eu creio que o nosso primeiro desafio é depender totalmente de Deus, porque só diz sim para Deus quem é realmente muito corajoso. Quem é aquele corajoso? Você diz sim para Deus? Então vamos entender o que é dizer sim para Deus. Nós estamos diante de um livro que poucas pessoas pregam, que é o livro de Eclesiastes. Esse livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. E esse texto, especialmente, eu nunca vi particularmente ninguém pregando sobre ele nas igrejas que eu participei. Mas nós precisamos entender e nos alinhar com os tempos de Deus, porque nós temos que entender o que está acontecendo. Afinal de contas, nós estamos no século 21 e nós entendemos que Deus tem processos na nossa vida, né? Que nós precisamos entender então que nós passamos por altos, nós passamos por baixos, nós passamos por dias bons, nós passamos por dias difíceis, nós passamos por vitórias, nós passamos por derrotas, nós passamos por questões em que a gente é vencedor, nós passamos por questões que muitas vezes a gente sai derrotado. Então nós precisamos entender que a vida, na verdade, é incerta. A vida é um jogo de incerteza. Nós não temos certeza absolutamente de nada que acontece na nossa vida. Mas diante dessa incerteza, porque nós não sabemos como nós nos comportar muitas vezes diante das incertezas da vida, porque as incertezas da vida muitas vezes nos pegam de surpresa, nos colocam diante de situações em que nós achamos que a gente está preparado, mas a gente não está preparado. A gente só tem duas respostas para dar diante dessas situações, que é mais ou menos isso que mostra neste livro. Nós temos que nos contentar ou termos ações de graças, agradecermos a Deus por tantas coisas boas, isso é uma das respostas que a gente dá, ou nós ficarmos descontentes com aquelas situações que acontecem nas nossas vidas. Este livro, particularmente, é um livro que nos remete muito à cruz, por mais que ele não fale muito da palavra de Deus e muito menos de Jesus, porque ele está no Antigo Testamento. Mas todo livro que nos leva e nos mostra da nossa incapacidade de ser e de que nós temos que depender totalmente de Deus é um livro que nos leva para a cruz. Porque só na cruz é que nós entendemos que nós não somos nada e que Deus é tudo, porque Jesus é tudo, Jesus é que fez tudo, a graça dele é que nos alcançou, é ele que pode mudar as situações. Então ele é um livro que nos remete à cruz. Nós somos humanos, nós somos limitados e nós precisamos de Deus e da bondade dele, mesmo quando as coisas estão no caos e que a gente não entende por que isso aconteceu. Será que Deus perdeu o controle? Será que Deus não está cuidando das situações? A gente sabe que a bondade de Deus é tão grande que diante do caos nós nos submetemos e dizemos: Senhor, faz realmente de acordo com a tua vontade. Então nós podemos entender que Salomão nos desafia a entendermos o nosso futuro formado por algumas sementes que nós plantamos no nosso caminho. Porque nós plantamos sementes. O mundo está aí, os dias estão aí, nós estamos a 19 dias desse ano, de 366, parece-me, se eu não me engano, esse ano é o bissexto, né? Então são 366 dias, porque fevereiro vai ser 29 esse ano. Então nós precisamos entender algumas coisas, que não é hora da gente ficar parado, olhando as coisas acontecerem, mas é hora da gente lançar sementes, porque nesse texto Salomão compara a vida do justo com a vida de um semeador. O processo de semeadura que nós vemos aqui, e aí nós começamos a pensar, quando Salomão escreveu esse texto, que ele via a figura de um homem, de um semeador. De repente ele estava com um saco, esse saco
porque essa situação da semeadura. Então esse homem estava com um saco cheio de sementes. Aquele campo já era um campo que estava arado, já estava preparado para que as sementes fossem lançadas. E nós vemos então que aquele campo e aquele homem tinha só um objetivo, que era cumprir a sua missão. Ele tinha que cumprir a sua missão. Então nós vamos ver aqui um processo de semeadura. E nós vamos ver 6 lições, porque esses 6 primeiros versículos que nós lemos, eles dão 6 lições prudentes para aqueles que querem aproveitar melhor o tempo com Deus. Então o primeiro versículo, ele começa dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo, depois de muitos dias, o acharás. Gente, ele dá isso, Salomão dá esse conselho baseado no sistema de semeadura egípcio. Porque o sistema de semeadura egípcio era o seguinte: havia os rios, e naqueles rios o semeador vinha e ele lançava muitas vezes diante daqueles rios, aquelas sementes à beira daqueles rios, e sabia que com certeza aquela semeadura viria a acontecer quando as águas baixassem. Aquelas sementes tinham se tornado uma grande plantação. Quando nós olhamos aqui, nós entendemos o seguinte, que nós precisamos semear, e para isso nós precisamos semear com fé. Só tem êxito na semeadura quem semeia com fé, porque você não sabe o que vai acontecer. Você lança a semente e você não sabe aquela que vai dar certo ou aquela que não vai dar. Mas uma coisa que eu fico pensando aqui é que atirar o pão para a água parece um desperdício, porque diz aqui: lança o teu pão sobre as águas. Nossa, se eu parar para pensar, lançar pão para a água parece ser um desperdício. Mas aqui nós começamos a entender que depois de muito tempo há um retorno. Aqui mostra que a fé, que os benefícios, que o resultado daquele trabalho daquele semeador não é muitas vezes percebido na hora que ele está fazendo o seu trabalho. Mas depois de um tempo, e que a gente muitas vezes vive pensando que as condições da nossa vida têm que ser favoráveis para que a gente possa realmente fazer coisas melhores, ou começar a fazer novos trabalhos, ou trabalhar, ou semear de uma forma diferente. E a gente começa a ver então que as condições, se a gente ficar olhando muitas vezes para as nossas condições, nós não vamos fazer nada. A lei da semeadura mostra que se nós vivermos no tempo que a gente ficar aguardando as condições ideais, muitas vezes a gente não vai ver nenhum resultado. E isso é aplicado a todas as áreas da nossa vida. Se nós queremos lançar pela fé sementes para que o nosso ano, muita gente fala para nós quando nós rompemos o ano: que 2020 seja um ano maravilhoso, que você, se você está no comércio, que você venda muito, que você está no estudo, você passe nos seus estudos. Cada um fala uma coisa, só que muitas vezes nós ficamos olhando para aquilo que foi falado, olhando para as promessas, e nós não entendemos que a lei da semeadura mostra que nós temos que avançar diante das situações, tendo riscos, tendo incertezas, tendo insegurança, mas sabendo que depois de muitos dias nós vamos achar. Aqui ele disse: você reparta, no versículo 2, com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Muita gente, ao pensar nesse versículo, pensa assim: nossa, repete com 7 e com 8, pensa que é uma prosperidade. A maioria das pessoas interpreta como um texto de prosperidade. Mas na verdade, a gente não faz
ou nós não dividimos aquilo que nós temos com 7 e com 8, simplesmente para sermos abençoados por aquilo que nós estamos fazendo. A motivação que nós temos ao repartir com 7 ou até com 8 é, na verdade, entender que uma planta não produz fruto para si. Eu nunca vi uma árvore, vamos supor, uma árvore que dá a parreira, que dá as uvas. Ela dizer, não, estou produzindo essas uvas vai ser para mim, eu vou desfrutar dessas uvas. Eu nunca vi nenhuma árvore dizer que as uvas ou as frutas ou aquilo que ele dá é para eles. Sempre que ela produz para o outro. E eu comecei a pensar nesse trabalho de ter repartir com 7, com 8, é como um trabalho de formigas. Se você olhar, quando tem formigas, ou perto de um formigueiro, e que eles estão trabalhando para prover, porque diz que eles provêm tudo aquilo que eles precisam durante a estação, que eles fazem aquela provisão para quando for no inverno eles poderem ficar dentro do formigueiro desfrutando tudo aquilo que eles trabalharam. Você vai ver que não existe formiga que trabalha sozinha. Você vai ver que aquelas formigas estão sempre juntas, elas estão passando aqueles restos de alimento, aquelas coisas que elas estão juntando, elas estão dividindo entre elas para o bem comum. Você pode dizer assim, nossa, essa pregação parece que não tem nada a ver, mas vamos caminhando que você vai entender no final. E aí ele passa para o versículo 3, que ele dá um outro conselho, dizendo assim, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que a árvore cai, ali ficará. Gente, por mais que nós sejamos tecnologicamente hoje abastecidos de tantas informações, nós ainda não temos a condição de prever todas as coisas com exatidão. Você já notou que por mais que eu diga assim, a previsão falou que hoje estaria chovendo, e aí o que é que acontece? De repente não chove. A gente não é exato, nós não somos exatos. Ele diz aqui que as nuvens podem estar cheias, derramado a céu da terra, a árvore pode cair para o norte, a árvore pode cair para o sul. E muitas vezes as pessoas, sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, vocês ficam olhando para que lado a árvore está caindo, se ela está caindo, para o norte, se ela está caindo para o sul. Tem gente que diz assim, eu gostaria que a árvore caísse aqui dentro da minha casa, Tem gente que fica achando que as coisas têm que acontecer, fica tão preocupado onde a árvore vai cair, que não entende que quando ela cai no lugar certo e ela vai dar a madeira para o fio necessário. Mas nós conjecturamos e nós começamos novamente a entender por que ela cai desse lado, por que ela cai do outro, e tantas coisas são conjecturadas na nossa vida. A partir daí, do versículo 4, ele começa então a falar de pessoas que nunca tomam decisão. E ele começa a dizer o seguinte, olha, depois, que ele fala todas essas coisas que eu falei até agora, ele diz, quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. São pessoas que só ficam observando as nuvens, observando os ventos, observando a vida, sem saber para onde deve ir, sem saber o que tem que fazer. E eu vejo aqui que essas pessoas que nunca semeiam, que ficam só olhando para as circunstâncias, elas esperam o momento ideal para que aquilo aconteça, mas essa pessoa geralmente está fadada ao fracasso, porque ela só fica olhando. Eu acho que quando tiver, desse jeito aqui, eu vou fazer. Não. Estou observando a nuvem, nem é do tamanho da mão de um homem, como diz o verso. Então eu não vou caminhar, porque nem tem nuvem. E começa a fazer um monte de coisa. E aqui nós vemos que começa a atrasar o processo de Deus. E temos dois inimigos nessa ceifa, nessa
nessa semeadura. Um é o vento e o outro é a chuva. Aqui diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. São dois inimigos. A ventania, ela é inimiga porque quando nós lançamos a semente, se o vento de repente der de uma forma contrária ao lugar que a gente quer lançar a semente de repente não vai cair no lugar certo. A semente pode cair em outro lugar que não seja o lugar que eu arei a terra. Então o vento pode atrapalhar a semeadura. E a enxurrada ou a chuva é pior. Porque o que acontece? Às vezes você trabalha o dia todo no campo, você plantou e veio aquela chuva, e o que acontece? De repente a chuva leva a semente para um lugar que não é fértil. Ele diz aqui: se você ficar olhando o vento, e vem muitos ventos, você pode ser que você não caia no lugar certo. Se você vê que vem a enxurrada, pode ser que leve para um lugar que não é fértil. Mas o que me chama mais a atenção aqui é que Salomão diz que existia apenas a possibilidade disso acontecer. Ele não diz que isso estava acontecendo, ele diz que existia a possibilidade disso acontecer. E sabe o que é isso? Olhar vento, olhar chuva, olhar nuvem, isso é ansiedade. Existem muitas pessoas que ficam ansiosas, que têm medo das situações, que dizem: não, isso não vai dar certo, não, isso não pode acontecer. Não, você não está vendo que de repente vem tal coisa? Ou você não está vendo que tal pessoa atravessou o caminho? Ou você acha que de repente, as circunstâncias estão mostrando que você não vai conseguir? Você começa a lidar com possibilidades, você começa a ficar ansioso, e isso te leva a pensar sempre no negativo. E aí a gente não se envolve porque a gente tem medo, a gente tem ansiedade, a gente tem insegurança, e a gente fica olhando e não semeia. Então nós precisamos de uma pitada de coragem para entender que as circunstâncias podem aparecer na nossa vida, mas nós não podemos ficar detidos nas circunstâncias, porque o Senhor que nos mandou está além das circunstâncias. Ele está por trás de todas essas circunstâncias. E aí eu comecei a pensar quantas situações que nós ficamos olhando para o vento, olhando para as coisas. Eu estava ouvindo o testemunho de uma pastora, a pastora Thalita Pereira. Ela é uma pastora lá do Nordeste, eu gosto muito dela, ela é de Recife, e atualmente ela está, nesse momento, passando as férias lá nos Estados Unidos, em Orlando, com os filhos, com a família dela, com o esposo e as irmãs. E ela disse que ela foi convidada para pregar numa igreja, e ela contou no dia realmente que ela estava pregando nessa igreja. E ela disse que como ela ia ficar muito tempo naquele lugar, ela podia resolver pregar qualquer dia que ela quisesse, porque ela ia ficar mais de uma semana naquele lugar. Então ela pensou: vou nos parques, vou realmente aproveitar a minha estadia aqui, e vou fazer tudo que eu preciso fazer, depois eu vou e prego na igreja do meu amigo. Só que no dia 12 de janeiro, que foi uma semana atrás, ela disse que não, eu vou pregar nesse dia. E ela falou: sabe por que eu vou pregar nesse dia? Porque era uma pastora que no dia 12 de janeiro, que é o dia que ela pregou naquele lugar, em férias, dia que fazia 10 anos que ela teve uma filha e que essa filha morreu. E ela disse: eu podia ficar olhando para as circunstâncias que me limitariam, mas eu sei que se Deus me empoderou pelo Espírito Santo para estar aqui na frente, é porque as circunstâncias de morte, seja vida, seja qualquer coisa, não podem me deter. Gente, se nós olharmos para a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus
não teve nada que o deteve. Ele ficou 30 anos esperando os momentos em que ele assumiria o seu ministério, se preparando, fez todas as coisas necessárias que um homem poderia fazer. Mas depois que ele assumiu o ministério dele, que ele começou o seu ministério na terra, indo de encontro aos homens durante 3 anos, aquele homem chamado Jesus não parou 1 minuto a ponto dele dizer para pessoas que diziam: eu quero te seguir, Jesus. Sabe o que Jesus falou? Nossa, você quer me seguir? Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho parada, eu não tenho casa. E ele, durante aqueles 3 anos, ele continuou. Tinha circunstâncias difíceis? Tinha. Jesus foi perseguido. Jesus passou por muitas circunstâncias difíceis, a ponto dele ir na cruz. Mas ele não ficou olhando para o vento. Ele não ficou olhando para as nuvens, porque ele sabia o que é que ele tinha que fazer. Ele sabia que o Pai o preparou para vir morrer em meu lugar, em seu lugar. Ele tinha um ministério, ele tinha uma obra. E quando ele disse está consumado, ele tinha cumprido tudo aquilo que o Pai chamou para que ele viesse fazer. Então, nós não podemos deixar que essas coisas, venham nos paralisar. A gente tem que parar de observar tantas circunstâncias. Às vezes são até pessoas. Eu vou deixar da igreja por causa daquela pessoa. Às vezes eu vou deixar da igreja porque eu não gostei daquele cântico. Às vezes eu não vou fazer tal coisa porque já me decepcionei. Queridos, para analisar. Nós vivemos num planeta chamado Terra, em que cada pessoa é diferente da outra. É difícil ter até essa comunhão, essa situação de que a gente vai viver num mar de rosas. Nem no casamento acontece isso. Acorda para a realidade. Nós estamos aqui, nós vamos batalhar, e mesmo assim não vou ficar observando nem olhando para as nuvens. O versículo 5 diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabem as obras de Deus, que faz todas as coisas. Por 2 vezes nesse texto aparece a expressão de que a gente não sabe. Que a gente não sabe nada. Na verdade, a gente não sabe nada. É isso que aqui ele está escrevendo, está afirmando. Olha, você não sabe qual o caminho do vento. Gente, alguém aqui sabe o caminho do vento? Se souber, me avise. Aqui, o próprio sabe disso. Você não sabe qual é o caminho do vento. E ele disse: você também não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. É uma coisa inexplicável. Eu só sei que depois de 9 anos sai com osso. Mas não começa com osso. Está lá presente, tudo presente, E a gente começa a ver, então, ele diz assim: você não sabe de nada. Você não sabe de absolutamente nada. Mesmo você tendo tanto conhecimento, tanta informação, tanta experiência de vida, você não sabe de nada. Ele começa a dizer: assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Se eu não sei qual é o caminho do vento, se eu não sei como se formam os ossos da mulher que está grávida, e se eu não sei que assim como eu não sei essas coisas, também eu não sei que as obras de Deus, que faz todas as coisas, acontecem, eu não sei de nada. Então ele começa dizendo aqui: nós não sabemos de nada, nós dependemos de Deus. E o nosso maior desafio não é o mistério da gente não saber nada. O maior desafio da gente é entender que mesmo sem saber nada, nós somos desafiados a lançar semente. Porque lançar semente também eu não sei o que vai acontecer. Estou lançando.
não sei o que vai acontecer. Ele disse, você não sabe de nada. Você não sabe o que vai acontecer. Porque é assim que acontece com as obras de Deus. Deus, do nada, faz tudo. Quando nós vemos em Gênesis 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas. O que é que aconteceu? Deus disse, faça. Haja luz, houve luz. Haja trevas, houve trevas. Aves. Começou do nada. Do nada Deus começou a fazer as coisas. Então do nada Deus pode fazer as coisas na sua vida. Para de complicar Deus, gente. Muitas vezes nós complicamos Deus. Nós queremos explicar o inexplicável. Deus está dizendo aqui, tem coisas que eu vou fazer que você não vai entender e que depois você vai dizer assim, nossa, eu não entendo, mas aconteceu, é milagre, mas como que isso aconteceu? Foi Deus. Você não vai conseguir explicar. Então é isso que Deus está falando aqui. Mas o texto, depois de meditar em tudo isso, eu queria que vocês só gravassem, se você não quer, podem gravar as outras coisas, gravassem esse versículo 6. Porque ele diz assim, pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Isso aqui não tem a ver com o mistério que Deus pode fazer. Isso aqui tem a ver com as nossas atitudes. Quando nós temos atitudes, nós sabemos que temos resultado. Ele diz aqui, olha, você não sabe. E por isso você semeia pela manhã a sua semente. Qualquer pessoa que sai para trabalhar de manhã, ela tem muito mais vigor do que uma pessoa que sai para trabalhar à tarde. Quando ele disse, olha, você semeia pela manhã, e ele diz que à tarde não repouses a mão, é que ele sabia que no entardecer é a hora que a gente está mais cansado. Qual hora que você está mais cansado? É depois de um dia de trabalho, como você diz, eu estou indo agora, né, Lu? Depois daquela batidão lá, que é difícil, estou indo para casa. Você está cansado. Assim é a nossa vida. Nós estamos a 19 dias do primeiro mês de 2020. E muitas vezes nós chegamos em dezembro, nós vamos chegar, se Deus quiser, né? Em dezembro de 2020, eu quero pegar de novo essa mesma mensagem, em dezembro de 2020, e a gente vai dizer, eu estou tão cansado. Mas por quê? Ah, não, porque já está no final do ano. Sabe o que é que Deus estava dizendo aqui? Olha, você não tem que semear só no tempo oportuno, porque semear cansa, lançar semente cansa. Você pode ter saído para as suas férias, você pode ter parado para descansar, mas aqui o sábio está dizendo, olha, vai chegar uma hora em que você semeie pela manhã, mas à tarde não repouse a sua mão, porque você não sabe o que é que vai prosperar. Então a gente começa a entender que nós temos que lançar as nossas sementes. As nossas redes de relacionamento são diferentes. Onde você entra, eu não entro. Quem você encontra, eu não encontro. Então ele diz aqui, semeia de manhã, semeia de tarde. Vai lá e joga a semente. Porque nós precisamos de Deus. Eu não sei, mas só Deus sabe como o seu coração está hoje aqui à noite, neste lugar. Só Deus sabe o que você está dizendo, ouvindo essa pregação. Você pode dizer assim, estou tão cansado dessa mulher mandando eu trabalhar mais. Mas eu gostaria de dizer para você,
é que o conselho dele é não se comprometer com as coisas irrealizáveis, mas deixar que Deus determine o sucesso ou até o fracasso dos nossos empreendimentos. É Deus quem vai determinar aquilo que vai ser bem sucedido ou não na nossa vida, mas nós não sabemos. Ele diz aqui, olha, lança, né? Continua semeando. Você não sabe se esta vai prosperar, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Deixe nas mãos de Deus. Pode ser que você esteja querendo desistir, você esteja no entardecer da sua vida. Você diz, eu já estou cansada de semear. Já estou na tarde, já semeei de manhã, já passei pelos bons tempos, agora estou à tarde, semeando à tarde. Mas Deus fala para você, é hora de lançar, de semear. Porque nem sempre a gente vai semear e vai fazer as coisas que a gente tem vontade de fazer, vai? A gente não faz só o que a gente tem vontade de fazer. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente não tem vontade de fazer, mas a gente tem que fazer. Se você quer ser um homem ou uma mulher bem sucedida, você tem que trabalhar. Você tem que estudar. Eu falo principalmente para os jovens, não existe outro caminho a não ser estudo e trabalho. Nós temos que estudar, nós temos que trabalhar. Tem coisa que você pode dizer, Deus faz isso por mim. Deus até vai fazer. Mas aquilo que é para você fazer, Ele não vai fazer. Você tem que fazer. Você tem que trabalhar, você tem que estudar. E nós entendemos então que muitas vezes, tem gente que diz assim, você gosta de estudar. Eu gosto de estudar, mas tem hora que, gente, tem hora que é difícil estudar. Mas a gente tem que estudar. Eu sou professora, eu tenho que estudar. Para dar aula eu tenho que estudar. Eu escolhi ser pastora, então eu vou viver o resto da vida estudando a palavra. Até porque para pregar eu tenho que estudar. Não cai do céu. Eu vou chegar aqui, abrir a Bíblia e ver uma lâmpada maravilhosa e vai me dizer o que eu tenho que falar. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas não é assim que funciona todas as vezes. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, se você está no entardecer, se você está querendo desistir ou parar, lance as suas sementes. Eu vi um testemunho de um missionário que é da década de 50, desculpa. Chama Jimmy Elliot. Jimmy Elliot, ele trabalhou na Asas do Socorro para o Equador. Era um americano jovem que veio para uma tribo chamada Auca, na década de 50. Quando ele chegou, era uma tribo de índios muito violentos. E ele então mandou uma carta para a igreja pedindo oração e dizendo, olha, eu estou correndo risco de vida. E a igreja disse, olha, você é muito precioso, então nós queremos que você volte. Se você está correndo risco de vida, nós queremos que você volte, né? Você pode ser o nosso pastor de missões, nós vamos lhe pagar muito bem, nós não queremos que você fique correndo risco de vida. E quando aquele homem recebeu a carta da igreja, aquele missionário, ele disse assim, vocês não me conhecem, porque o fato de eu estar servindo no campo missionário a Jesus é uma questão de obediência. E ele disse o seguinte, viva de tal forma que ao chegar ao final da sua vida, você não tenha outra coisa a fazer a não ser morrer. Aquele homem, depois de 6 meses, ele morreu. Eles mataram ele. Ele e outros missionários. As mulheres americanas, né, que eram missionárias americanas, pegaram seus filhos, voltaram para os Estados Unidos. Aqueles filhos de missionários, aquelas mulheres de missionário, aqueles filhos cresceram. E depois que eles cresceram, que receberam novamente o mesmo chamado do pai,
Eles voltaram com algumas mães, alguns já tinham falecido, outras estavam vivas. Umas mães voltaram com as suas esposas, alguns daqueles jovens já tinham casado, filhos. E quando eles voltaram e pregaram naquela aldeia, toda a aldeia se converteu. Todos se converteram. E aí eles foram fazer então um batismo daqueles índios. E diz que um dos filhos, que não era o filho do Jimmy Elliot, diz que um dos índios, na hora de ser batizado, ele chega para o filho de um dos missionários e fala: eu, chorando, eu que matei o seu pai. E aquele rapaz, filho dos missionários, em prantos, falou o seguinte para ele: você matou meu pai, mas hoje nós estamos aqui porque nós somos lavados no sangue do Cordeiro da mesma forma. Hoje, essa tribo é uma das tribos mais promissoras no Equador. Ser cristão, queridos, não é um passeio no parque. Ser cristão, você pode dizer assim: é muito bom você falar. É muito bom dizer que vai para o Uruguai. Hoje me constrangeu a entrar na igreja. A Maria Helena chegou para mim chorando, porque ela não vai poder ir, porque sua mãe está doente. E aquilo mexeu meu coração. Gente, como que pode ter um amor tão grande? A pessoa está chorando e não vai. E eu fiquei pensando: nossa, e quantas vezes, né, nós somos tão egoístas que a gente, né, fica olhando as coisas acontecerem, aquele país tão necessitado. Muitas vezes a gente diz assim: não, é difícil demais. Gente, é difícil. Teve uma pessoa que perguntou para mim assim: você está animada? Não estou muito, não. Não estou muito, não, mas já estou ficando. Amém. Por quê? Essa semana eu passei tão mal. E eu fiquei tendo um sentimento da Maria Helena. Falei: meu Deus, eu quero tanto ir. E agora estava de um jeito que, né, se Deus não tivesse agido, eu não ia conseguir ir. Queridos, viva de tal forma que ao chegar ao final da sua vida, você não tem outra coisa a fazer a não ser morrer. Como está a sua sacola hoje? Quantas sementes tem na sua sacola? Muitas pessoas que estão aqui estão retendo as sementes. Muitas vezes nós temos tantas sementes, nós temos tanta coisa boa para compartilhar, para semear uns na vida dos outros. Não retenha as suas sementes. Deus, nessa noite, aos 19 dias de janeiro, está dizendo para vocês: o campo está pronto. Aleluia. A terra está preparada. Você já está com a sacola cheia de semente. Mas o que é que você vai fazer? Você vai semear? E eu quero concluir dizendo que a grande lição desse capítulo está no fato de que, como seres humanos, nós precisamos agir de maneira enérgica, determinada, focada, com propósito. Deus não fará tudo por nós, porque aquilo que eu tenho que fazer, Ele não vai fazer. Ele me deu habilidade, Ele me deu inteligência, Ele me deu capacidade de semear o futuro que eu quero colher. Mas eu preciso sair do meu lugar. Eu preciso ir muitas vezes para a beira dos rios e começar a lançar sementes. Eu preciso deixar o meu comodismo, o meu dinheiro, muitas vezes que eu acho que é meu, e começar a repartir com os outros. Eu preciso abrir mão de tantas vontades, muitas vezes em prol dos outros. Deus está perguntando: como está a sua sacola? Nós precisamos entender que nós
nós temos planos. Não convide Deus para fazer parte dos seus planos depois que você traçou. Convide Deus para perguntar o que é que você tem que fazer com os seus planos. Muitas vezes a gente diz assim: eu tenho tais e tais e tais coisas. Mas você perguntou para Deus o que é que Ele quer que você faça? O ano de 2020 está no início. Nós temos muitas coisas para fazer. Enquanto nós não fazemos, Arthur vem aqui e fala: precisamos falar com a ministra, encontrei com o secretário. Enquanto a gente não está fazendo, não morreu gente essa semana? Suicidou-se. Não foi, JP? Gente se suicidando, gente morrendo, e nós simplesmente olhando para o vento. Queridos, que Deus aplique a palavra dele no nosso coração, e que Deus tenha misericórdia de nós. Aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu não quero colocar peso sobre vocês, mas entenda que quanto mais nós recebemos, quanto mais nós somos abençoados, mais o Senhor pedirá conta a nós.